Conhecido como a Raposa do Deserto, o general Erwin Rommel é o militar alemão mais respeitado da Segunda Guerra Mundial. E hoje a Sala de Guerra apresenta a sua carreira completa, apresentada de forma única pela primeira vez. Johannes Erwin Eugen Rommel nasceu na pequena Heidenheim, a 45 quilômetros a nordeste de Ulm, no então Reino de Württemberg, parte do Império Alemão, em 15 de novembro de 1891. Era o terceiro dos 5 filhos de Erwin Rommel, um ex-tenente da artilharia e agora professor secundarista, e sua esposa Helene von Lutz. A irmã mais velha, Helene, era a favorita do pequeno Erwin, e tornou-se professora de artes em Stuttgart. Seu irmão mais velho, Manfred, morreu tragicamente aos 9 anos de idade. Seus irmãos mais novos eram Karl, que se tornaria aviador na Primeira Guerra Mundial e posteriormente dentista, e o caçula Gerhard, cantor de ópera e sargento da Luftwaffe na Segunda Guerra Mundial. Na juventude, Erwin Rommel mostrou um aguçado interesse na nascente aviação, demonstrando o desejo de tornar-se engenheiro aeronáutico. Seu pai, contudo, protestou, dando-lhe as opções de tornar-se professor ou de seguir a carreira das armas. Assim sendo, em 19 de julho de 1910, aos 18 anos de idade, Rommel ingressou como cadete no 124º Regimento de Infantaria em Weingarten, e após concluir seu treinamento básico de infante, foi transferido em março de 1911 para a Escola de Guerra de Danzig, onde graduou-se em novembro daquele ano. Comissionado Leutnant, ou segundo-tenente, em 27 de janeiro de 1912, Rommel voltou a servir com seu regimento de origem em Weingarten. Em 1º de março de 1914, ele foi transferido para Ulm, onde assumiu o comando da 4ª Bateria do 49º Regimento de Artilharia de Campo, permanecendo apenas 5 meses nessa atribuição. O barril de pólvora em que se transformara a Europa desde a última década do século XIX finalmente irrompeu em 28 de julho de 1914, dando início ao conflito que seria conhecido como Primeira Guerra Mundial. A imensa mobilização alemã que se seguiu ao bombardeio de Belgrado pelo Império Austro-Húngaro levou Rommel de volta ao seu regimento original em 1º de agosto, data em que a Alemanha formalmente declarou guerra ao Império Russo e ingressou no conflito. Nos dias seguintes, os alemães se viram repentinamente envolvidos numa guerra de 2 frentes, com a entrada da França e do Império Britânico abrindo um segundo fronte no Ocidente. O 124º Regimento de Württemberg foi alocado ao 5º Exército Alemão, comandado pelo príncipe Wilhelm, herdeiro do trono do Segundo Reich e posicionado na fronteira francesa a nordeste de Metz, e que deveria atuar como pinça sul do Plano Schlieffen, a tentativa alemã de derrotar os franceses e atingir Paris, atravessando o território belga. Rommel, no comando de um pelotão do 2º Batalhão, teve seu batismo de fogo em 22 de agosto nas proximidades do vilarejo belga de Blyth, a nordeste de Verdun, numa área já ocupada por tropas francesas. A névoa cobria os campos naquela manhã, e Rommel tomou 3 soldados do seu pelotão para fazer um reconhecimento das proximidades do vilarejo. Foi quando encontraram um grupo de 20 soldados franceses distraídos tomando seu desjejum dentro do denso nevoeiro. Confrontado com a situação, Rommel de imediato mostrou os primeiros traços de determinação que marcariam sua carreira militar. Em séria desvantagem numérica, ele poderia ter voltado e buscado o restante do seu pelotão para atacar o inimigo, mas decidiu que a oportunidade deveria ser aproveitada naquele momento, e com seus 3 soldados abriu fogo contra os franceses, causando-lhes 5 baixas e uma tremenda confusão que dispersou a unidade. Rommel então voltou com o restante do seu pelotão e liderou da frente a captura das primeiras casas da cidade. Após uma breve resistência, a localidade caiu em controle alemão 1 hora depois. Nas semanas seguintes, o enérgico jovem tenente lideraria seus soldados em diversas outras ações, sempre exigindo um nível de dedicação muito mais elevado que a média dos outros oficiais, já levando consigo o dito pessoal: suem para não sangrarem. Em setembro, seu pelotão estava no ataque a oeste de Yametz, enfrentando uma linha de infantaria francesa camuflada por arbustos à frente. Armado com seu fuzil Mauser, o tenente Rommel não hesitou.
eu vi 5 franceses de pé atirando contra mim. Instantaneamente levei minha arma ao ombro, e 2 franceses caíram enquanto meu fuzil estalava. Ainda havia 3 deles, mas fiquei sem munição. A baioneta era minha única esperança, e eu era muito bom com ela. Mesmo em desvantagem de 3 contra 1, eu tinha completa confiança na minha arma e na minha habilidade. Com sua baioneta à frente, Rommel avançou destemidamente contra os 3 inimigos, e num feroz combate corporal eliminou os 3 franceses. Contudo, a luta lhe rendeu também um profundo ferimento na perna, e ele foi imediatamente levado a um hospital da retaguarda. Em 24 de setembro, enquanto convalescia, Rommel recebeu a notícia de que sua corajosa ação havia sido notada, e ele foi agraciado com a Cruz de Ferro de 2ª classe. Ao receber baixa do hospital e voltar à linha de frente, o tenente percebeu que a guerra havia drasticamente mudado, e agora um terrível cenário de trincheiras percorria todo o nordeste da França. Postado no setor da floresta de Argonne, a 200 quilômetros a leste de Paris, Rommel mais uma vez se distinguiria, desta vez em pleno inverno. Após tomar uma colina que dava visão para as trincheiras francesas ao sul, ele montou um ataque que desalojou os inimigos das posições, mas logo em seguida viu-se sob ataque de uma força francesa muito maior. Para piorar, ele recebeu a notícia de que não receberia reforços, fazendo com que o abandono das novas posições fosse inevitável. Imperturbável, Rommel ordenou que seus soldados calassem suas baionetas e ordenou um ataque geral, avançando contra a linha francesa que dispersou-se em pânico. Rommel conseguiu trazer de volta seus homens em segurança, e após essa ação ganhou em definitivo o respeito e a admiração deles. Como reconhecimento, ele também recebeu a 1ª classe da Cruz de Ferro em 29 de janeiro de 1915. Em 18 de setembro, ele foi promovido a Oberleutnant, ou primeiro-tenente, e no mês seguinte foi transferido como comandante de companhia do novo batalhão de montanha de Württemberg, comandado pelo major Theodor Sprösser. Esse novo batalhão era uma unidade de elite, treinada em táticas de pequenos grupos de infantaria combinando fuzileiros e metralhadoras, e dedicada à execução de cuidadosos, bem elaborados, violentos e decisivos ataques. Naquela unidade, Rommel estava entre homens que pensavam e agiam como ele, e ele os lideraria a vultosos sucessos. Em 27 de agosto de 1916, o Reino da Romênia cedeu às pressões britânicas e declarou guerra à Alemanha, visando cortar as linhas de comunicação entre o Império Austro-Húngaro e a Bulgária, aliados dos alemães. Para combater os romenos que haviam invadido a Transilvânia austríaca, os alemães enviaram para o país o Alpenkorps, uma unidade de 15.000 homens que aglomerava numerosos batalhões de montanha do exército, incluindo o batalhão de Württemberg. Diferentemente da Europa Ocidental, a guerra na Romênia foi um combate de movimento, com infantaria e cavalaria manobrando e provocando mudanças rápidas de controle de território por toda a linha de frente. Foi na Romênia que Rommel pôde desenvolver na prática as ideias que tinha a respeito de ataques rápidos de incursão usando infantaria apoiada por poderoso fogo móvel de metralhadora, conhecidos por vários historiadores como Blitzkrieg sem tanques. Suas ações culminaram na Batalha do Vale de Gil em novembro, uma retumbante vitória que levou os alemães a destruírem a 1ª Divisão de Infantaria Romena e a captura de uma larga porção de território a oeste da capital Bucareste, enfraquecendo de maneira decisiva as posições romenas. Logo após a vitória, Rommel partiu em licença para a Alemanha, onde em 27 de novembro casou-se com Lúcia Maria Molin, uma jovem que havia conhecido 5 anos antes durante a escola de guerra em Danzig. Após sua lua de mel, Rommel retornou ao fronte na Romênia, permanecendo lá com o Alpenkorps até abril de 1917, quando a unidade foi transferida novamente para a França. Todavia, em setembro daquele ano, a unidade alpina alemã seria transferida novamente, desta vez para uma frente de batalha distante e largamente esquecida, o fronte italiano ao longo do rio Isonzo.
Desde sua entrada na guerra em 1915 ao lado da Tríplice Entente, a Itália vinha lutando uma guerra de fronteira contra o Império Austro-Húngaro, com ganhos mínimos de terreno na divisa entre os dois países. Embora os italianos fracassassem em seu intento de desalojar os austríacos da fronteira, estes também não estavam em posição de montar uma ofensiva que desbaratasse o rédio exército. Mas em 18 de agosto de 1917, a Itália iniciou a 11ª Batalha de Isonzo, usando 2 exércitos numa superioridade que excedia os 2-1 contra os austríacos. Após quase um mês de combate, os italianos haviam avançado por toda a linha, conquistando diversas posições fortificadas inimigas, sendo detidos no fim apenas pela exaustão de suas próprias tropas. Ficou claro que o exército austríaco não aguentaria mais um ataque semelhante, e para tanto Kaiser Karl I escreveu urgentemente para seu aliado alemão Wilhelm II, solicitando auxílio na frente de batalha. Wilhelm enviou o 14º Exército, composto de 7 divisões e comandado pelo general Otto von Below, para reforçar a frente italiana. Dentro da força alemã estava o Alpenkorps. Após um estudo de toda a linha de frente, o alto comando alemão havia determinado que o ponto-chave das defesas italianas era o conjunto de montanhas de Kolovrat, que tinha seu ápice no Monte Mataiur, um pico de 1.642 metros que dominava todo o setor, localizado em frente à cidade de Kobarid, conhecida pelos italianos como Caporetto. Posicionado a leste de Tolmen, o corpo alpino aguardava o início da ofensiva à meia-noite de 24 de outubro, quando, às 2 da manhã, 2.000 armas da artilharia austríaca e alemã abriram fogo ao longo de toda a linha de frente, martelando as posições italianas por 4 horas. Às 6 da manhã, após tomarem a cidade e o vale abaixo, Erwin Rommel começou a escalada do conjunto montanhoso na liderança do destacamento Rommel, uma unidade especial formada por 6 companhias de montanha e colocada sob seu comando para a investida. Logo no início da subida, sob chuva fina, os alemães deram de cara com uma linha de defesa italiana, que intercalava trincheiras e ninhos de metralhadora. Reconhecendo o terreno, Rommel percebeu uma pequena estrada de acesso lateral que flanqueava a posição inimiga, e enviou um grupo de combate por lá para surpreender os italianos pela retaguarda. Seu plano deu certo, e sem nenhuma baixa, os alemães capturaram a posição italiana, fazendo seus primeiros prisioneiros. Eles continuaram a subida, tendo ao seu lado esquerdo o 3º Batalhão de Guardas da Bavária, no qual servia um tenente chamado Ferdinand Scherner, assim como Rommel, um futuro marechal de campo, e que se tornaria seu rival até o fim. Naquela noite, Rommel fora proibido pelo comandante do batalhão bávaro de tomar a colina 1114, ponto-chave que abriria o acesso à linha defensiva italiana no topo do conjunto montanhês. Furioso, ele propôs ao seu comandante, o Major Sprösser, um ousado plano alternativo para continuar o avanço. Ele simplesmente circundaria a colina 1114 avançando pela encosta norte, atingindo o próximo objetivo, a colina 1192, que guardava o acesso ao Monte Cook, o mais alto pico antes de um vale à frente. Uma série de decisões ousadas e movimentos precisos transformariam os dias seguintes nos mais bem-sucedidos de toda a vasta e impressionante carreira militar de Erwin Rommel. Na manhã do dia 25 de outubro, com a bênção do Major Sprösser, Rommel partiu pouco antes da aurora levando 2 companhias de fuzileiros e uma de metralhadoras. E enquanto os italianos na colina 1114 estavam completamente distraídos pelo ataque da companhia de Scherner, Rommel levou seus homens pela encosta e, num ponto adiante, surpreendeu um sentinela italiano, que lhes abriu o acesso à linha inimiga. Mas um pouco à frente, sua 2ª companhia viu-se sob ataque de todo um batalhão inimigo, imobilizando-a. Imediatamente, Rommel instruiu sua outra companhia a montar um ataque de flanco ao batalhão italiano. Quando os italianos viraram-se contra os novos atacantes, a 2ª companhia imediatamente lançou-se ao ataque, fazendo com que o batalhão inimigo, com 8 oficiais e 500 soldados, se rendesse imediatamente.
Os oficiais italianos que resistiram foram espancados por seus próprios soldados. Às 9h15 da manhã, Rommel já contava com 1.500 prisioneiros sob sua responsabilidade, e cada vez mais seu contingente era diminuído para guardá-los. Observando o vale abaixo com seus binóculos, ele percebeu que a estrada que levava ao vilarejo de Livek estava vazia, indicando a presença de poucas tropas inimigas no local. Foi quando ele embarcou num dos mais arrojados movimentos de toda a sua vida. À sua frente, Rommel tinha o Monte Cook, o objetivo do dia para a tropa montanhesa alemã, com sua guarnição italiana pronta para ser tomada. Mas abaixo no vale estava a oportunidade de fechar a rota de fuga de todo o contingente italiano nas montanhas, e o temerário julgamento de Rommel não deixou-lhe dúvidas. Deixando o Monte Cook para trás, ele juntou meros 150 homens e desceu aceleradamente a escarpa da montanha por uma pequena trilha, surpreendendo completamente a guarnição italiana, que pensava estar segura atrás da linha de frente, e rendeu-se de imediato, junto com uma imensa carga de suprimentos que acabara de chegar. Assim que chegamos, pegamos ovos e uvas das cestas capturadas. Os italianos ficaram petrificados ao nos encontrar 3 quilômetros atrás das suas linhas. Agora tínhamos mais de 100 prisioneiros e 50 veículos, cuja carga deliciou a nós, guerreiros famintos. Rapidamente, todo o cansaço e esforço das últimas horas haviam sido esquecidos. O moral estava nas alturas atrás das linhas inimigas. Pouco depois, os alemães avistaram avançando pela estrada um enorme grupamento inimigo, mas devido à rápida ação de Rommel posicionando suas metralhadoras pelo terreno, os 150 alemães conseguiram a rendição de 2.000 soldados e 50 oficiais, que nem sequer tiveram tempo de sacar suas armas. Naquela noite, o destacamento Rommel iniciou a subida do Monte Mataior, e às 7h15 da manhã do dia 26 de outubro atingiram uma linha defensiva italiana a 3/4 do topo. Após uma rápida troca de tiro, ele percebeu que sua pequena força seria incapaz de desalojar os italianos em combate, mas mais uma vez seu espírito determinado entrou em ação. Senti que deveria agir. Levantei-me sozinho, e andando decididamente em direção ao inimigo, acenei a eles com meu lenço branco, demandando firmemente que se rendessem. A massa de homens olhava para mim e não se movia. De repente levantaram-se, e jogando suas armas no chão, vieram em minha direção e me puseram em seus ombros, gritando, "Viva a Germânia!". Preocupado com o altíssimo número de prisioneiros, Spröster ordenou que Rommel recuasse seu destacamento, mas olhando o pico iluminado do Monte Mataior tão perto de si, Rommel decidiu mais uma vez contrariar seus superiores. Mantive comigo 100 homens e 6 metralhadoras. Não posso retornar. As ordens do batalhão foram dadas sem conhecimento da situação. O terreno favorecia meu ataque, e cada soldado de Württemberg valia por 20 italianos, na minha opinião. Decidimos atacar com nossa minúscula força. Mais uma vez, os alemães pressionaram o ataque com suas metralhadoras e viram os primeiros italianos da guarnição do Mataior recuarem de seus postos avançados. Movido por pura confiança, Rommel mais uma vez usou a jogada do lenço branco e, não acreditando no que via, estarreceu-se quando todo o 90º Regimento Italiano abaixou suas armas. Profundamente emocionado, o comandante do regimento sentou-se na trilha, cercado por seus oficiais, e chorou de ódio e vergonha pela insubordinação dos soldados do seu outrora orgulhoso regimento. Rapidamente, antes que os italianos notassem meu pequeno contingente, separei os 35 oficiais dos 1.200 soldados. O coronel capturado espumou de ódio quando viu que éramos apenas um punhado de soldados alemães. Pouco antes do meio-dia de 26 de outubro, Erwin Rommel subiu ao cume e disparou para cima 4 sinalizadores, um branco e 3 verdes, sinalizando a captura do Monte Mataior. Ele havia capturado 81 canhões, 150 oficiais e 9.000 soldados inimigos, com a perda de apenas 6 mortos e 30 feridos, em 52 horas ininterruptas de combate. A ação do tenente Erwin Rommel desmontou todo o sistema defensivo italiano, forçando toda a frente a bater em retirada. Nas semanas seguintes, o exército italiano recuou 150 quilômetros até o rio Piave, perdendo um total de 800.000 soldados, naquilo que tornou a Batalha de Caporetto o maior desastre militar da história italiana.
Ainda em 9 de novembro, Rommel, mais uma vez atacando com uma força muito menor, conseguiu convencer toda a primeira divisão de infantaria italiana, composta de 10.000 homens, a se render a ele. O alto comando alemão havia prometido ao conquistador do Mataiur a sua mais prestigiada condecoração, a Pour le Mérite. Contudo, em 5 de dezembro, a condecoração foi dada a Ferdinand Schärner, que ao capturar a colina 1114 foi creditado por ter capturado o Mataiur. Rommel ficou furioso e escreveu para todos os escalões superiores esclarecendo o ocorrido, e seu apelo acabou chegando ao secretário militar do Kaiser. Sendo assim, em 18 de dezembro de 1917, o primeiro-tenente Erwin Rommel foi condecorado com a Pour le Mérite e promovido a Hauptmann, ou capitão. Em janeiro de 1918, ele foi feito oficial de Estado-Maior do 64º Corpo de Exército, posição em que serviu até o final da guerra em 11 de novembro daquele ano. Entretanto, com a dissolução do exército e a formação do Reichsheer de 100.000 homens, Erwin Rommel continuaria sua carreira, que eventualmente elevaria o prodigioso jovem oficial a uma figura lendária da história militar. Com o fim dos combates em 1918, Rommel foi um dos oficiais selecionados a dedo para integrar o novo Reichsheer de apenas 100.000 homens. Ele retornou mais uma vez à sua unidade original, o 124º Regimento de Infantaria em Weingarten. Com essa unidade, ele tomou parte em ações anti-insurgência nos perigosos e tumultuados primeiros anos da República de Weimar, quando grupos armados de diversas bandeiras políticas tentaram desestabilizar o país. Neste período, Rommel ficou conhecido como um líder apaziguador, muitas vezes colocando o diálogo acima da violência para tratar com entidades revolucionárias. Em 1919, ele se destacou por retomar o controle de Friedrichshafen e Lindau, apenas por meios diplomáticos, convencendo os revolucionários comunistas a abaixar suas armas. Em 1º de outubro de 1920, o capitão Rommel foi feito comandante de uma companhia do 13º Regimento de Infantaria em Stuttgart, uma posição que ele manteria por 9 anos. Foi em Stuttgart, no dia 24 de dezembro de 1928, uma véspera de Natal, que nasceu Manfred, o único filho do casal Erwin e Lucia. No ano seguinte, ele foi feito instrutor da Academia de Infantaria de Dresden, onde escreveu diversos manuais de treinamento para infantes, e enquanto servia lá foi promovido a major em abril de 1932, após 14 longos anos como capitão. Em outubro do ano seguinte, a carreira de Rommel finalmente decolaria, pois foi quando ele foi promovido a Oberstleutnant, ou tenente-coronel, e feito comandante do 3º Batalhão Jäger, aquartelado em Goslar, na Baixa Saxônia. Foi lá que Rommel encontrou-se pela primeira vez com Adolf Hitler, quando este veio fazer uma revista de sua tropa em 30 de setembro de 1934. Em sua primeira conversa, Hitler impressionou-se com o histórico de combate do jovem Rommel na Primeira Guerra Mundial. Em setembro de 1935, esse prestígio o levou a tornar-se instrutor da Academia Militar de Potsdam, na capital Berlim, e lá Rommel escreveu o livro Infanterie greift an, ou A Infantaria Ataca, que continha suas memórias da Primeira Guerra Mundial entremeadas por análises táticas de emprego de infantaria. Esta obra se tornou um best-seller mundial nas décadas seguintes, influenciando a formação de doutrina operacional em vários exércitos do mundo. Em 1º de agosto de 1937, Rommel foi promovido a Oberst, ou coronel, e no ano seguinte foi transferido para a Academia Militar Teresiana em Wiener Neustadt, ao sul de Viena, na recém-incorporada Áustria, que tornou-se parte do Terceiro Reich após o Anschluss de 12 de março de 1938. Contudo, já em outubro daquele ano, Hitler requisitou Rommel pessoalmente para integrar sua equipe de segurança pessoal, e nesta nova posição ele teve acesso próximo aos novos veículos blindados que transformariam de vez a face da guerra, os famosos Panzers. Em 23 de agosto de 1939, Rommel foi finalmente promovido a Generalmajor, ou General de uma Estrela, e recebeu o comando do Führerbegleitbataillon, ou Batalhão de Escolta do Führer, uma unidade do exército responsável pela segurança de Hitler em suas viagens ao exterior. Foi neste comando que Rommel passou a acompanhar Hitler por toda a linha de frente durante a invasão da Polônia,
que deu início à Segunda Guerra Mundial em 1º de setembro de 1939. Responsável pelo arcabouço de segurança de Hitler durante suas constantes inspeções a pouca distância dos combates, Rommel teve raro acesso às operações das divisões Panzer e viu de perto o emprego de tanques contra formações inimigas. Aquela visão o encantara de maneira irreversível, e naqueles veículos Rommel encontrou sua nova e irrefreável paixão. Em 26 de setembro, Rommel retornou a Berlim para estabelecer seu novo quartel-general, mas em 5 de outubro voltou à Polônia, desta vez a Varsóvia ocupada, para preparar a visita de Hitler e o desfile da vitória na capital inimiga. Imediatamente após a conclusão dos combates na Polônia, Rommel começou um lobby pessoal para receber o comando de uma das 10 parcas divisões Panzer do exército alemão. E embora seu histórico de combate sempre houvesse primado pela manobra e pela surpresa, qualidades que constituíam a base do emprego de blindados, sua petição já havia sido rejeitada pelo alto comando, que ao invés disso ofereceu-lhe o comando de uma divisão de montanha. Mas Rommel não se deu por derrotado e usou sua influência junto a Hitler, bem como junto ao prestigiado general Wilhelm List, comandante do 14º Exército e também um nativo de Württemberg, para assegurar-lhe o comando da nova 7ª Divisão Panzer, uma recém-criada unidade composta de 218 tanques, em 10 de fevereiro de 1940. Com as preparações para a ofensiva de verão no Ocidente se intensificando rapidamente, Rommel de imediato iniciou um complexo período de treinamento de sua nova divisão, instruindo seus oficiais a enfatizar os valores que ele tinha em maior conta, a surpresa e o movimento, para manter o inimigo constantemente confuso e sob pressão. Ele teve exatamente 3 meses para colocar a 7ª Panzer em forma antes que a tempestade de aço alemã fosse desfechada contra a Holanda, Bélgica e França em 10 de maio de 1940. O plano original do alto comando alemão havia sido modificado no começo de 1940 após uma revisão feita pelo general Erich von Manstein, que resultou numa completa invertida do eixo principal do ataque blindado contra a França. Ao invés de repetir a estratégia desenvolvida por Alfred von Schlieffen e usada na Primeira Guerra Mundial, Manstein desenvolveu o conceito de Sichelschnitt, ou golpe da foice, ao mudar a disposição das forças Panzer para a Floresta das Ardenas, ao sul da Bélgica, para que então empreendessem um avanço rápido pela retaguarda inimiga, cortando as forças aliadas em 2. O novo plano foi aprovado por Hitler, e desta maneira a 7ª Divisão Panzer foi integrada ao 15º Corpo do general Hermann Hoth, outro grande comandante de forças blindadas, que deveria guarnecer o flanco direito da força principal de ataque comandada pelo general Ewald von Kleist. Na madrugada do dia 10 de maio, a 7ª Divisão Panzer cortou o sul do território belga ao norte da Floresta das Ardenas, por onde todo o grupo Panzer Kleist, que incluía o 19º Corpo do general Heinz Guderian, que estava passando indetectável, rumando apressadamente para o rio Mosa, que cortava a região de norte a sul e dava acesso ao interior da França. O alto comando havia estabelecido que o Mosa deveria ser cruzado até o 5º dia da invasão, sob pena de colocar em risco todo o planejamento estratégico alemão. Mas Rommel atingiu o rio em Dinant já ao anoitecer do dia 12 de maio, na metade do prazo estabelecido. Ao contrário de Guderian, que teve que montar pontões imediatamente ao chegar ao rio, os motociclistas de Rommel haviam descoberto um vertedor desguarnecido em Raux, ao norte de Dinant, que dava acesso a uma ilha no meio do rio. Seus soldados saltearam pelo vertedor e ocuparam a ilha, atravessando a pouca distância que restava, e estabeleceram naquela noite uma cabeça de ponte na margem ocidental. No amanhecer do dia 13, Rommel foi visto atravessando o rio num dos primeiros barcos de assalto da divisão, incentivando sua tropa de engenharia a apressar o trabalho, e depois desceu, ficando com a água na altura da cintura, ajudando a atravessar as peças de madeira do pontão. Mais ao sul, em Leffe, Rommel mais uma vez atravessou Mosa num dos primeiros barcos de assalto, desta vez permanecendo na margem ocidental por mais de 1 hora comandando uma companhia de infantaria contra tropas francesas. Neste ponto, o nível de envolvimento de Rommel na direta linha de frente da divisão, como se ainda estivesse comandando companhias na Primeira Guerra Mundial, não encontrava paralelos no exército alemão.
mas essa ousadia beirava a displicência em diversos momentos, e como comandante da divisão ele assumiu vários riscos perigosos para a tropa. Uma dessas ocasiões ocorreu em 14 de maio, quando a 7ª Panzer, após atravessar o rio, avançou em alta velocidade 50 km num único dia, atingindo Sivry, onde o tanque de Rommel, o primeiro da coluna, atingiu uma vala e ficou imobilizado, entrando imediatamente sob fogo francês. Rommel foi ferido no rosto por um estilhaço e somente foi salvo pela intervenção de outro tanque alemão que finalmente o alcançara. No dia seguinte, sua divisão finalmente atingiu a fronteira francesa e diante de si encontrou a seção estendida da linha Maginot, que, embora não tão impregnável quanto a seção principal mais ao sul, era composta de uma imponente linha de casamatas de metralhadora, fossos e armas de grande calibre. Preocupado com seus valiosos tanques, o comandante do 4º Exército, general Günther von Kluge, emitiu na manhã do dia 16 uma ordem para que os tanques parassem e deixassem que a infantaria tomasse a linha defensiva. Rommel ficou inconformado com a decisão e comunicou seu sentimento a Hoth, que concordou com ele. Sendo assim, na tarde daquele dia, Hermann Hoth emitiu uma ordem verbal permitindo que os tanques realizassem um reconhecimento da linha, mas preocupado, minutos depois completou dizendo que nenhuma ruptura da mesma deveria ser tentada. Mas já era tarde demais. Às 18 horas, Rommel iniciou o ataque à linha Maginot com seus tanques, abrindo fogo diretamente contra as casamatas e surpreendendo os franceses. No esteio dos tanques vieram os operadores de lança-chama que incineraram os inimigos dentro das casamatas, abrindo assim um buraco na linha defensiva francesa. Tínhamos ultrapassado a linha Maginot. Eu mal posso acreditar. 20 anos atrás passamos 4 longos anos em frente a este mesmo inimigo, ganhando vitória após vitória, mas mesmo assim perdemos a guerra. Mas agora rompemos a famosa linha Maginot e estamos entrando fundo em território inimigo. E isso não é um belo sonho, é a realidade. Na completa escuridão, Rommel decidiu que seu sucesso só poderia ser garantido através do aproveitamento e decidiu continuar o avanço pela noite. Pouco antes de Avesnes, o ímpeto alemão deu origem a uma cena dantesca. A 5ª Divisão de Infantaria Motorizada Francesa havia estacionado seus veículos à beira da estrada antes de se prepararem para dormir. Mas minutos depois foram acordados pelo horrendo som de metal retorcido enquanto a 7ª Divisão Panzer literalmente passava por cima dos seus carros, esmagando tudo ante ao olhar incrédulo dos franceses. Durante aquela noite, totalmente incomunicável, Rommel avançou 50 quilômetros até as margens do rio Sambre, em Landrecies, e cruzou o rio sem hesitação, parando somente em Lacatau ao nascer do sol de 17 de maio. Foi somente então que ele percebeu que os poucos tanques da sua vanguarda eram tudo o que ele tinha consigo, e o restante da sua divisão ainda estava a longa distância dali, cruzando a linha Maginot. Com combustível e munição no limite, ele decidiu que algo deveria ser imediatamente feito. Em mais uma demonstração de sua clássica destreza, Rommel subiu em um carro blindado e, enquanto ordenou aos seus soldados que guardassem a ponte sobre o rio Sambre, retornou sozinho para buscar o restante da tropa. No caminho de volta, virtualmente isolado a dezenas de quilômetros atrás das linhas inimigas, Rommel encontrou diversas confusas unidades francesas, que pensaram que seu solitário veículo estivesse liderando um largo contingente Panzer. Na estrada, Rommel encontrou um comboio de suprimento francês com 40 caminhões rumando para a linha Maginot e ousadamente mandou seu motorista acelerar e ultrapassar todos os veículos, até emparelhar com o primeiro carro da fila. Usando apenas a coragem em sua entonação de comando, ele ordenou que o oficial responsável descesse do veículo e ordenasse a rendição do comboio. Imediatamente, todos os franceses desceram dos caminhões e depuseram armas ao solitário general alemão. Finalmente, Rommel atingiu suas tropas e conduziu-as apressadamente pela estrada até fazer a ligação com a vanguarda no Sambre. O perigoso ataque de Rommel, que havia literalmente desaparecido com seus tanques no meio da noite sem comunicar nada ao alto comando, fez com que muitos generais colocassem sua cabeça a prêmio. Mas ele havia provocado destruição e confusão monumentais nas linhas francesas, poupando vidas alemãs e acelerando a progressão de toda a campanha. Ao invés de uma corte marcial, seu sucesso havia garantido a prestigiada Cruz do Cavaleiro da Cruz de Ferro em 27 de maio. Em reunião posterior com Hitler,
Este o congratulou efusivamente pelo feito, mas confessou: "General, seu ataque me custou toda uma noite de sono." A partir daquela data, a 7ª Divisão Panzer, que havia desaparecido do mapa e retornado vitoriosa no dia seguinte, passou a ser conhecida como Gespensterdivision, ou Divisão Fantasma. Capturando Cambrai, em 20 de maio as vanguardas de Rommel atingiram Arras, na corrida para chegar ao Canal da Mancha e cortar as forças aliadas ao meio. No dia seguinte, a força expedicionária britânica montou um contra-ataque ao flanco norte da ponta de lança alemã, na esperança de cortar os panzers de Guderian do restante do exército alemão. Os ingleses atacaram com 74 tanques, sendo 58 pequenos Matilda I e 16 dos poderosos Matilda II, dotados de grossa blindagem, impenetrável para as armas antitanque alemãs. Ante a possibilidade de serem cortados, Rommel agiu rápido e montou um dispositivo antitanque ao longo da linha de ataque inimiga. Ele instruiu os antitanque alemães a mirarem somente os Matilda I, isolando os imensos Matilda II que avançavam lentamente. Ao mesmo tempo, Rommel convocou para a frente uma bateria de canhões antiaéreo Krupp 88mm e, zerando-lhes a elevação, abriu fogo contra os Matilda II. Assombrados por verem seus grandes tanques explodirem em chamas, os ingleses desistiram do ataque e recuaram de Arras, deixando para trás 50 tanques destruídos. Após Guderian chegar a Abbeville naquele mesmo dia, as forças aliadas definitivamente foram cortadas em duas, e a partir daí Rommel passou a avançar rumo norte para esmagar o restante das forças anglo-francesas presas lá. No dia 24 foi emitida uma ordem geral de parada dos tanques, que somente foi rescindida no dia 26. Imediatamente, Rommel iniciou uma rápida ofensiva até Lille, ligando-se com as tropas do 6º Exército Alemão e cercando todo o 1º Exército Francês, que havia se atrasado em recuar para o litoral. Enquanto isso, as forças aliadas recuaram para o perímetro do porto de Dunkerque, onde os britânicos começaram a evacuar seus soldados, conseguindo retirar 338 mil deles até 4 de junho, efetivamente extinguindo o Bolsão ao norte. No dia seguinte, Rommel iniciou seu avanço, desta vez rumo sul para cruzar o rio Sena em Rouen. Avançando por terreno totalmente intocado pela guerra, a divisão inteira deslocou-se pelos campos numa gigantesca caixa blindada de 3 km de largura por 18 km de profundidade. Rommel estava confiante e escreveu à sua esposa: "Querida Lu, estamos na estrada novamente. Este novo movimento não será tão difícil. Quanto mais rápido acontecer, melhor para nós. Foi tudo tão rápido. Poderia recortar todos os artigos de jornal sobre mim, por favor? Não tenho tempo para ler no momento, mas será divertido olhá-los mais tarde." A 7ª Panzer atingiu Rouen em 9 de junho, encontrando as pontes sobre o rio explodidas por um dos últimos grupamentos franceses na área. No dia 12 de junho, Rommel chegou ao litoral em Saint-Valery-en-Caux, onde cercou e recebeu a rendição de 12 mil soldados britânicos e franceses que tentavam ser evacuados por mar. Naquela noite, a banda da divisão fez um concerto à beira-mar para suas tropas e seus novos prisioneiros. Enquanto Paris era ocupada pelos alemães em 14 de junho, Rommel avançou pelo interior da Normandia, evitando cidades que fossem usadas como pontos de resistência pelos franceses, até que no dia 17 foi ordenado a Cherbourg, para impedir a evacuação de um contingente britânico por aquele porto. Em sua aproximação, ele capturou uma coluna de suprimento britânica e viu-se sorrindo ante a cena que lembrou-lhe a do Monte Matayor 22 anos antes. Seus felizes soldados deliciando-se com frutas em conserva, doces e latas de apresuntado. Em 19 de junho, após 2 dias de constante bombardeio, a guarnição de Cherbourg se rendeu, concluindo a extremamente bem-sucedida campanha da 7ª Divisão Panzer na França. Naquele mesmo dia, o Marechal Philippe Pétain, recentemente nomeado primeiro-ministro da França, solicitou um armistício com os alemães. 3 dias depois, em 22 de junho, na floresta de Compiègne, no mesmo local em que a rendição alemã havia sido assinada em 1918, Adolf Hitler recebeu a rendição francesa, atingindo seu momento de maior triunfo pessoal na carreira. O general Erwin Rommel havia se transformado num herói nacional alemão, incorporando em si todas as qualidades da nova liderança militar do país e um exemplo destacado do uso das táticas da nova Blitzkrieg,
ou Guerra Relâmpago. Pouco depois da assinatura do armistício, a 7ª Divisão Panzer foi movida para Bordeaux para reequipar-se e se preparar para a Operação Leão Marinho, a planejada invasão anfíbia da Inglaterra. Todavia, com a falha na obtenção da superioridade aérea sobre o sudeste inglês pela Luftwaffe, a invasão acabou sendo cancelada alguns meses depois, e a divisão de Rommel foi colocada na reserva, retornando à Alemanha. Mas uma situação complicada se desenvolvia naquele momento bem longe dali, nas quentes planícies do deserto do norte da África, onde os aliados italianos de Hitler estavam sendo violentamente repelidos por uma ofensiva blindada britânica. E para Erwin Rommel, mais um imenso capítulo de aventuras se abriria, elevando seu nome ao status de lenda. A fantástica vitória alemã contra a França no verão de 1940 havia expulsado a presença britânica do solo continental europeu e estabelecido o Terceiro Reich como potência militar dominante na região, elevando o prestígio de Adolf Hitler às alturas. Menos satisfeito estava seu aliado italiano Benito Mussolini, que havia declarado guerra à França e Inglaterra poucos dias antes da rendição francesa. E movido pelo ardente desejo de conquistar facilmente os espólios coloniais da derrota franco-britânica, havia se metido despreparadamente numa luta contra os ingleses no norte da África. Em dezembro de 1940, as forças do governador militar da Líbia, Marechal Rodolfo Graziani, haviam sido humilhadas numa acachapante derrota ante a ofensiva blindada britânica conhecida como Operação Compass, que tomou-lhes toda a província oriental da Líbia, conhecida como Cirenaica. Essa derrota, somando-se também à desastrosa campanha italiana na Grécia, que acontecia naquele mesmo momento, forçou Hitler a intervir de forma definitiva no Mediterrâneo em 11 de janeiro de 1941, apenas comunicando a Mussolini que estava enviando para a Líbia uma força blindada do tamanho de um corpo de exército, denominada Deutsches Afrikakorps. Adolf Hitler pessoalmente escolheu seu campeão favorito da campanha da França e agora herói nacional, o general Erwin Rommel, para comandar a nova unidade, comunicando sua escolha ao comandante do exército, o general Walter von Brauchitsch, e seu chefe de Estado-Maior, o general Franz Halder. Apesar de terem protestado contra a designação de Rommel para o comando da 7ª Divisão Panzer no ano anterior, dessa vez Brauchitsch e Halder receberam com prazer a indicação de Rommel para o comando do Afrika Korps. Na visão dos dois, aquele distante cenário seria o ideal para desovar o insolente general que não tinha escrúpulos em desobedecer ordens superiores e usar Hitler para ganhar favores pessoais. Hitler também nunca pretendeu que o norte da África se transformasse num grande teatro de operações, e o envolvimento alemão deveria apenas prestar socorro defensivo para os italianos. Dessa forma, nenhum grande comprometimento de contingente jamais seria entregue ao controle de Rommel. Promovido a Generalleutnant, ou general de 2 estrelas, para que pudesse assumir o Afrika Korps, que naquela altura era composto da 15ª Divisão Panzer e da 5ª Divisão Ligeira, Rommel voou para Trípoli em 12 de fevereiro, onde finalmente travou contato com o alto comando italiano e conheceu de perto a situação do front através dos relatos dos participantes. Com sua característica executividade, ele partiu para reconhecer a linha de frente, conhecer os veículos italianos, conversar com soldados e oficiais, ao mesmo tempo que tentava estar presente em Trípoli para a chegada do seu contingente, que até aquele momento consistia somente na 5ª Divisão Ligeira. Rommel teria que aguardar até maio para receber a 15ª Divisão Panzer, mas enquanto isso já havia feito sua avaliação pessoal da situação, traçando o que ele considerava o caminho para o sucesso no deserto. A falha de Graziani pode ser atribuída principalmente ao fato de que o exército italiano foi enviado sem suprimentos e sem motorização para o deserto aberto, para enfrentar a pequena, mas totalmente motorizada força inglesa. As forças motorizadas italianas eram muito fracas quando comparadas às inglesas, mas tiveram que se comprometer na batalha e aceitaram ser destruídas para proteger a infantaria. Dessa forma de guerra puramente motorizada que emergiu da Líbia e do Egito, emergiram também certos princípios que são fundamentalmente diferentes daqueles usados em outros teatros de operação. Rommel havia concluído que a imobilidade significava a morte no deserto, seja ela por falta de suprimento ou desorganização de comando.
Aguardar parado a próxima ofensiva inimiga era a receita para o desastre. Em 20 de março, ao apresentar seu relatório a Hitler em Berlim, Rommel foi condecorado com as folhas de carvalho da Cruz do Cavaleiro, mas também recebeu de Halder a proibição de lançar quaisquer ataques antes de toda a sua força estar desembarcada na Líbia. Rommel retornou a Trípoli para encontrar o novo governador militar italiano, general Italo Garibaldi, que imediatamente fez-se entender como a autoridade máxima no teatro de operações, e como Halder, também o proibiu de tentar qualquer ofensiva. Se sentindo angustiado pelas restrições impostas de cima, e cada vez mais convencido de que as defesas inglesas na Cirenaica eram muito mais frágeis do que a inteligência italiana dizia, Rommel mais uma vez decidiu ignorar seus superiores e agir por conta própria. Ele ordenou que vários dos seus carros leves fossem cobertos com estruturas de madeira e tela, simulando a forma de um tanque, e dessa vez ampliaria seu diminuto efetivo de blindados para testar a linha de frente inglesa. Em 24 de março, Rommel lançou um forte reconhecimento da linha de frente em El Águila, com seus blindados reforçados pelos tanques de madeira. As vanguardas inglesas observaram à distância a gigantesca nuvem de poeira levantada pelos veículos, e como Rommel antecipara, pensaram se tratar de uma gigantesca formação blindada. Os ingleses prontamente recuaram 60 quilômetros até Mersa el Brega, sem apresentar grande resistência. Animado por seu sucesso, Rommel apressou o passo e atacou a cidade no dia 31. Dessa vez os ingleses apresentaram resistência, mas Rommel descobriu uma passagem pelas dunas à sua direita, e ante a ameaça de flanqueamento, mais uma vez os ingleses recuaram, dessa vez apressadamente, deixando para trás dezenas de caminhões e 50 carregadores universais Bren, blindados leves altamente adaptados para o deserto, que prontamente reforçaram o Afrika Korps. Rommel sabia que avançar além daquele ponto era um grande risco, mas corretamente percebera que as defesas inglesas estavam muito fragilizadas. O comandante britânico do Oriente Médio, general Sir Archibald Wavell, havia retirado grande parte das tropas da Líbia, enviando-as para reforçar a Grécia, o que abria uma grande oportunidade para Rommel. Reforçado com os veículos ingleses, ele partiu suas tropas em duas e avançou ao mesmo tempo pela estrada costeira para Benghazi e pelo deserto interior para Mekili, com o objetivo de forçar uma debandada inimiga pela ameaça de envolvimento. Mais uma vez a aposta de Rommel pagou-se, e Benghazi foi capturada no dia 3 de abril. Garibaldi ficou enfurecido com a desobediência de Rommel, que ao mesmo tempo recebeu um telegrama de Halder dizendo-lhe para assustar imediatamente o ataque. Sabendo que Garibaldi não entendia alemão, Rommel sacudiu o telegrama na sua frente, dizendo que Halder o havia autorizado a avançar sem reservas, calando o governador italiano. Sem parar para não dar chance de reorganização para o inimigo, o Afrika Korps prosseguiu na ofensiva, cercando Tobruk e recapturando toda a Cirenaica no dia 30 de maio. Em 15 de junho, os britânicos lançaram a Operação Battle Axe, uma ofensiva blindada com o objetivo de levantar o cerco a Tobruk usando quase 200 tanques. Mas os blindados ingleses caíram em uma gigantesca armadilha, desenvolvida pelo gênio tático de Erwin Rommel. Os Panzers partiam para o ataque e atraíam para si os tanques inimigos, em seguida recuando e atraindo-os para uma elaborada linha de canhões antitanque Krupp 88mm, que então dizimavam a força inimiga. Após 3 dias de batalha, os ingleses haviam perdido 98 tanques, sendo forçados a desistir do combate. Quando as notícias de tamanho sucesso chegaram à Alemanha, Adolf Hitler impressionou-se, e mesmo naquele ponto estando inteiramente comprometido com a recém-iniciada invasão da União Soviética, decidiu ampliar a força de Rommel no norte da África. Em Roma, Mussolini também estarrecera-se com as façanhas do general alemão, e trocou Garibaldi por Ettore Bastico, um oficial mais diplomático, no posto de governador da Líbia. Promovido em julho a General der Panzertruppe, ou General de 3 Estrelas, no mês seguinte Rommel recebeu o comando de uma nova formação, o Panzergruppe África, que agora incluía também a 90ª Divisão Ligeira, além de um upgrade na 5ª Divisão Ligeira, que passou a ser conhecida como 21ª Divisão Panzer. O novo Panzergruppe África também colocava pela primeira vez unidades italianas sob direto controle de Rommel, a divisão blindada Ariete, a divisão motorizada Trieste e 4 divisões de infantaria. O repentino sucesso do general alemão também começou a estampar manchetes em Londres,
onde sua rapidez e incrível adaptação ao deserto fizeram com que jornais dessem-lhe o apelido de Desert Fox, ou Raposa do Deserto. A imprensa alemã gostou do termo, passando a chamar Rommel pelo equivalente alemão Der Wüstenfuchs. Mesmo tendo recuperado toda a Líbia e estando às portas do Egito, a situação logística de Rommel era dramática, pois o porto de Tobruk, o único que poderia receber suprimento e encurtar-lhe as linhas logísticas, continuava em mãos inimigas. Assim sendo, cada gota de combustível e água usada por seus soldados tinha que vir por terra desde Trípoli, a 1.400 quilômetros de distância. Dessa forma, Rommel passou a concentrar forças para um ataque definitivo a Tobruk a ser lançado no fim de novembro. Mas enquanto isso, o novo comandante britânico do Oriente Médio, General Sir Claude Auchinleck, reuniu suprimentos e organizou suas forças em 2 corpos blindados, lançando a Operação Crusader no dia 18 de novembro. Com uma força total de 738 tanques, o 30º Corpo Inglês tentava atrair os Panzers para o setor sul da linha de frente, enquanto o 13º Corpo, pelo norte, tentava atingir Tobruk e levantar o cerco do porto. Após 4 dias, o combate havia infligido a Rommel a perda de 100 tanques, mas por seu lado os britânicos haviam perdido o impressionante número de 530 tanques. Com a batalha adentrando o mês de dezembro, a situação logística de Rommel tornou-se crítica, e no dia 7 ele ordenou um recuo até a linha de Gazala, ampliando o recuo para El Aguila no dia 15, onde chegou no último dia do ano. Rommel havia recuado até seu ponto de partida, perdendo todo o território conquistado naquele ano, mas havia salvado suas tropas e agora suas linhas de suprimento estavam bem mais curtas. Em 20 de janeiro, Rommel teve seu comando ampliado com a criação do Panzerarmee África, um comando com nível de exército, e para tanto também foi promovido a Generaloberst, ou general de 4 estrelas. Naquela ocasião, também foi condecorado com as espadas para a Cruz do Cavaleiro. Recebendo um vultoso reforço de tanques alemães e italianos, ele não perdeu tempo. Decidido a não deixar os britânicos consolidarem suas defesas na Cirenaica, no dia 21 de janeiro Rommel lançou-se novamente ao ataque. Naquele momento, a inteligência alemã lia as mensagens cifradas do coronel Bodenfellers, um oficial americano que servia no Cairo e repassava a Washington constantes relatórios sobre posicionamento das forças britânicas no deserto. Fellers usava inadvertidamente um código já decifrado pelos alemães, e Rommel fez extensivo uso dessas informações. Benghazi mais uma vez caiu perante o avanço alemão em 29 de janeiro, e o 8º Exército Inglês recuou para a linha defensiva de Gazala, a oeste de Tobruk, onde as 2 forças estacionaram. Num esforço aéreo coordenado como preparação para a invasão de Malta, a Luftwaffe e a Rede Aeronáutica haviam atingido a superioridade aérea sobre as bases aeronavais da ilha em abril, e com isso a navegação italiana pôde entregar uma grande quantidade de suprimentos para Rommel naquele mês. Ao mesmo tempo, os ingleses também receberam reforços, e no começo de maio tinham 900 tanques ao seu dispor. Rommel detinha 320 Panzers e outros 240 tanques italianos, num total de 560 blindados. Mesmo assim, no dia 26 de maio, ele lançou um ataque ao norte da linha de Gazala, que se estendia até o sul em Bir Hakeim, uma posição defendida por uma brigada francesa. Empregando os tanques italianos ao norte, Rommel usou as divisões Panzer no movimento de envolvimento de Bir Hakeim pelo sul, mas a inesperada resistência dos franceses fez com que Rommel expusesse seu flanco direito perigosamente aos contra-ataques blindados ingleses. Com sua linha de suprimento extremamente alongada, e para evitar o cerco, Rommel decidiu por uma jogada ousada. Ele avançou com seus tanques até o limite dos campos minados ingleses, ficando com as costas para eles, passando a eliminar dessa forma a possibilidade de ataques por sua retaguarda, numa posição que ficou conhecida como o Caldeirão. Enquanto repelia os intensos ataques ingleses pelo leste, engenheiros italianos limparam o caminho pelo campo minado pelo oeste, abrindo assim uma rota de suprimento direta para abastecer os Panzers. Revigorados, em 13 de junho os tanques de Rommel infligiram uma dura derrota à força blindada britânica, chegando ao litoral e cortando as forças inimigas que ainda defendiam Gazala. O restante dos ingleses fugiu para o Egito, abandonando Tobruk, que finalmente foi capturada por Rommel no dia 20, junto com 32 mil prisioneiros e uma imensa e valiosa quantidade de suprimentos.
A vitória em Gazala foi o maior e mais importante triunfo de Erwin Rommel no norte da África, e no dia seguinte um orgulhoso Hitler o promoveu a Generalfeldmarschall, ou Marechal de Campo, o mais jovem do exército alemão. A queda de Tobruk também retumbou em Londres, deixando Churchill furioso. Ele demitiu Auchinleck, nomeando para o comando do Oriente Médio o Marechal Sir Harold Alexander, e para o comando do 8º Exército, o enérgico general Bernard Montgomery. Com o cancelamento da invasão de Malta, a atividade aeronaval britânica no Mediterrâneo Central novamente aumentou, e a inteligência aliada que lia secretamente as mensagens alemãs passou a agir com mais intensidade contra a navegação italiana, fazendo os suprimentos de Rommel caírem vertiginosamente. Enquanto as instalações portuárias de Tobruk eram restauradas, seus comboios ainda tinham que vir de Trípoli. Enquanto isso, a Raposa do Deserto perseguia os ingleses Egito adentro, somente sendo parado em frente à pequena junção ferroviária de El Alamein, onde o deserto se estreitava devido à impenetrável depressão de Qattara ao sul, dificultando movimentos de flanqueamento. Forçado a atacar as posições inimigas de frente com poucos tanques na primeira batalha de El Alamein, Rommel viu sua esperança de atingir Alexandria, então a apenas 100 quilômetros de distância, se esvair diante dele. A batalha terminou num custoso impasse após quase um mês de luta. Ele tentou uma última cartada com o restante dos seus suprimentos em 30 de agosto, na batalha de Alam el-Halfa, mas foi novamente bloqueado por Montgomery, que neste momento já começava a entender como funcionava a cabeça do seu inimigo. Rommel chegou à exaustão física e mental em setembro, sofrendo com uma infecção no fígado e baixa pressão sanguínea. No fim daquele mês ele voou para a Alemanha para tratar da sua saúde. Em sua ausência, Montgomery receberia os últimos carregamentos de um gigantesco reforço material vindo dos Estados Unidos, e em 23 de outubro desfechou a segunda batalha de El Alamein. Emergencialmente, Rommel chegou à linha de frente 2 dias depois e coordenou desesperadamente os esforços que seguraram a imensa força britânica por uma semana, mas em 2 de novembro, um maciço ataque blindado penetrou a linha alemã. O Marechal percebeu que a partir daquele ponto a situação era irreparável, e apesar das ordens diretas de Hitler para permanecer e lutar até o fim, Rommel mais uma vez desobedeceu e naquela noite ordenou a retirada geral das suas tropas, abandonando para sempre o Egito. Naquele mesmo momento, do outro lado do continente, forças americanas e inglesas desembarcavam no Marrocos e Argélia, abrindo uma segunda frente na Operação Torch. Perseguido por Montgomery pelo deserto, Rommel se recusou a defender a Líbia por não acreditar que seria possível, recuando desta vez até a Tunísia, atingindo a linha Merethe no final do ano. Inconformado, Rommel viu chegar à Tunísia, apenas naquele momento, numerosos reforços que incluíam toda a 10ª Divisão Panzer e até mesmo um batalhão dos novos gigantescos tanques Tigre. O cansado marechal imaginou dispor daqueles fantásticos recursos apenas alguns meses antes. Em fevereiro de 1943, Rommel atacou o 2º Corpo de Exército dos Estados Unidos na Batalha do Passo Casserini, fazendo recuar as tropas que tensionavam cortar suas rotas de suprimento para o norte do país. No dia 23, seu comando na África foi ampliado pela última vez, sendo denominado Heeresgruppe Afrika, ou Grupo de Exércitos da África, e no começo do mês seguinte ele comandou um último e mal-sucedido esforço para conter uma ofensiva britânica na linha Merethe, a malfadada Batalha de Medellín. 3 dias depois, em 9 de março de 1943, desiludido com o progresso da guerra e a futilidade dos seus esforços, Rommel decolou de Tunis deixando a África pela última vez. Sua figura era importante demais para ser relacionada à derrota no continente, e portanto ele foi poupado da rendição. Ao chegar à Alemanha, o Marechal se tornou o 6º soldado da Wehrmacht a ser agraciado com os diamantes da Cruz do Cavaleiro. As forças ítalo-germânicas na África resistiram por pouco mais de 2 meses após a partida de Rommel, rendendo-se em definitivo no dia 13 de maio. A Raposa do Deserto havia conhecido seu ápice e seu declínio nas areias quentes do deserto do Saara, e mesmo que eventualmente derrotado pela imensa superioridade material inimiga, o histórico de Rommel nos combates deixou marcas indeléveis que duram até os nossos dias. Mas de volta à Europa, mais um gigantesco desafio o aguardava,
colocando-o no comando das defesas que se preparavam para receber a maior invasão anfíbia da história. Ao mesmo tempo em que as tropas alemã e italianas se rendiam incondicionalmente aos aliados no norte da África, uma informação de primeira importância chegava a Berlim pelas mãos do maior agente da Abwehr, a agência de inteligência alemã, na Espanha. O general Erich Killenthal trazia consigo documentos secretos que indicavam que a próxima grande operação aliada de invasão aconteceria nas costas da Grécia. Mas nem desconfiavam os alemães de que esses documentos haviam sido forjados pela inteligência britânica e propositalmente desovados na costa espanhola em abril de 1943 durante a complexa e inusitada Operação Mincemeat, ou Carne Moída. A informação falsa era tão convincente que acabou convencendo o alto comando alemão a iniciar preparações para contrapor a invasão anfíbia da Grécia. E mesmo quando a verdadeira invasão, a Operação Husky, foi desfechada contra a Sicília em 10 de julho, Hitler ainda estava convencido de que a Grécia seria a próxima. E para comandar as defesas costeiras contra a esperada invasão, no dia 23 ele nomeou o Marechal Erwin Rommel como comandante do grupo de exércitos E, posicionado em terras gregas. No dia 25, Rommel chegou a Atenas, mas seu comando na Grécia seria o mais curto de toda a sua carreira. Naquela mesma noite ele foi chamado de volta a Berlim, pois naquele mesmo dia traumáticas notícias haviam chegado da Itália. Benito Mussolini havia sido deposto pelo Grande Conselho Fascista, e a Itália agora buscava um cessar-fogo com os aliados. Rommel foi feito comandante do grupo de exércitos B, com a missão de controlar as passagens montanhesas de acesso à Itália e ocupar militarmente a metade norte do país. No dia 16 de agosto, ele estabeleceu seu quartel-general no Lago de Garda e iniciou a operação de desarmar as tropas italianas em sua zona de ação. E enquanto fazia isso, os aliados desembarcaram em Salerno, no sul da Itália, no dia 9 de setembro. Comandando as tropas alemãs que confrontavam a invasão estava o Marechal Albert Kesselring, que como comandante do Mediterrâneo havia sido superior hierárquico de Rommel na África. Em 30 de setembro, Rommel e Kesselring reuniram-se com Hitler para discutir o rumo das operações na Itália, e nesta reunião a visão estratégica dos dois marechais divergiu monstruosamente. Rommel naquela época já conhecia de perto o poderio industrial dos seus inimigos, que conseguiam inundar o campo de batalha com aparentemente infinito material de guerra em pouco tempo, e defendeu a ideia de abandonar 70% da Itália e montar uma linha defensiva nos Apeninos, para defender somente o rico e industrial Vale do Pó. Rommel pensava que somente assim poderia evitar ser flanqueado por desembarques costeiros e manteria suas linhas de suprimento curtas o suficiente para não expô-las ao magnífico poderio aéreo aliado. Kesselring, por outro lado, mostrou-se muito mais otimista, mantendo que seria possível segurar os aliados numa possante linha de defesa ao sul de Roma, na região de Monte Cassino, e exaurir o esforço inimigo num elaborado conjunto defensivo em profundidade. Hitler, que desde o começo de 1943, com o abandono da Líbia, já começara a desconfiar da fé de Rommel na vitória, decidiu seguir com o planejamento de Kesselring, declarando o Marechal da Luftwaffe como comandante-geral da Itália em 21 de novembro. Dessa maneira, Hitler moveu Rommel mais uma vez. Desta vez ele iria para o litoral da França, onde usaria seu talento para organizar a famosa Atlantic Wall, ou Muralha do Atlântico. Desde 1943, os alemães já esperavam a vindoura invasão aliada pelo litoral noroeste da França para invadir e liberar aquele país da ocupação. Para tanto, uma série de defesas costeiras começou a ser construída ao longo de toda a costa francesa, desde a fronteira espanhola até a Dinamarca. Mas a Muralha do Atlântico, tão heroicamente retratada pelos cinejornais do Ministério da Propaganda, não era nada do que Rommel esperava quando ele inicialmente chegou lá. Ele encontrou uma amálgama de armas antigas, muitas capturadas nas ofensivas de 1940, completamente inadequadas para acertar alvos navais, e com uma imensa variedade de calibres que eram um verdadeiro pesadelo para a logística alemã. Alguns pontos-chave, como Pas-de-Calais, haviam sido reforçados com baterias navais de grosso calibre, mas todo o restante do litoral estava apenas levemente fortificado e guarnecido por tropas de segunda linha em números insuficientes.
Rommel colocou-se numa intensa rotina de vistorias para entender o terreno que defendia e elaborar planos para melhor protegê-lo, modificando em pouco tempo a face da muralha do Atlântico. Ele ordenou a instalação de milhões de minas terrestres e a expansão da rede de casamatas de metralhadora, bem como instalou nos campos logo atrás das praias milhares de obstáculos verticais na forma de troncos de 5 metros de comprimento, conhecidos como aspargos de Rommel, para prejudicar a aterrissagem de planadores. Nas praias, Rommel se preocupava em expandir a aproximação das barcaças de desembarque, e sua percepção de como fazer isso foi modificada em 3 de fevereiro de 1944, durante uma visita à praia de Neufchâteau-Ardelot. Um grupo de soldados apresentou ao Marechal um novo método desenvolvido por eles para cavar profundos buracos na areia, usando água pressurizada. Neste buraco, um tronco de madeira era fincado na vertical, ficando coberto pela maré alta, representando um perigo mortal para a frota de desembarque. Os novos artefatos ficaram conhecidos como Hochpfähle, ou postes altos, e o novo método permitia que o tempo de instalação de cada um fosse reduzido de 45 minutos para apenas 3 minutos. Todavia, os novos testes mostraram que os Hochpfähle não tinham resistência o suficiente para danificar grandes barcaças. Então um desenho mais reforçado, chamado de Handbalken, ou obstrutores, foi desenvolvido e instalado nas praias. Múltiplos outros tipos de defesa de praia foram desenvolvidos e instalados por Rommel durante todo o primeiro semestre de 1944, mas outras decisões de alto nível preocupavam ainda mais o enérgico Marechal. Rommel acreditava que o emprego dos Panzers nas primeiras horas contra as forças invasoras ainda nas praias seria fundamental para qualquer esperança de sucesso alemão. Para tanto, ele desejava que todas as unidades blindadas fossem dispersas ao longo do litoral, para diminuir ao máximo seu tempo de reação. Mas essa ideia era ridicularizada pelo comandante do Ocidente, o respeitado marechal de campo Gerd von Rundstedt, que era o superior hierárquico de Rommel e que pelas costas o chamava de filhote de marechal. Rundstedt pregava um método mais ortodoxo de uso de blindados em massa, conforme havia sido feito em 1940. Em seu ponto de vista, ele posicionaria todos os blindados no setor recuado perto de Paris, para então usá-los em massa num grande confronto para cercar e destruir as formações inimigas numa batalha decisiva. Mais uma vez, a experiência de Rommel com o poder aéreo aliado lhe dizia que tal movimentação maciça de blindados seria inviável naquele ponto, pois os Panzers e suas longas linhas de suprimento seriam presas fáceis para a aviação inimiga. Confrontado com duas estratégias divergentes, no fim de abril Hitler acabou por não adotar nenhuma, optando por um meio termo. Ele deu a Rommel o controle de 3 divisões Panzer, outras 4 para Rundstedt, e manteve como reserva sob seu controle pessoal todo o primeiro Corpo Panzer SS. As suas seguidas desilusões com a liderança de Hitler desde o ano anterior e sua convicção de que a força inimiga agora era impossível de ser vencida, tragaram Rommel para o círculo de conspiradores que planejava a derrubada do Führer como forma de salvar a Alemanha da destruição. Em fevereiro daquele ano, um dos conspiradores, o prefeito de Stuttgart, Karl Strölin, que havia servido com Rommel na Primeira Guerra Mundial, cuidadosamente contatou o Marechal e o sondou sobre sua posição naquele assunto, conseguindo dele sua anuência. O envolvimento de Rommel na conspiração ampliou-se em abril com a chegada do seu novo chefe de Estado-Maior, o general Hans Speidel, que apresentou-o a um dos líderes do movimento, o general Karl-Heinrich von Stülpnagel. Stülpnagel convenceu Rommel de que sua participação seria fundamental, pois era um raro homem respeitado e amado por militares e civis, capaz de controlar a situação após a derrubada de Hitler. Mesmo sem estar ligado diretamente ao grupo do coronel Klaus von Stauffenberg, Rommel passou os meses seguintes conversando com comandantes de diversos níveis na França para obter sua colaboração ao golpe de Estado. Enquanto isso, nos últimos meses antes da planejada invasão, o alto comando aliado ordenou a realização de uma vasta campanha de desinformação com o objetivo de fazer os alemães acreditarem que o desembarque seria realizado na região de Pas-de-Calais, onde o Canal da Mancha era mais estreito. Todo um exército falso, feito de madeira e balões, foi criado nos campos ingleses nas proximidades de Dover, e a RAF recebeu ordens de não abater aeronaves de reconhecimento da Luftwaffe voando na região, justamente para que fotografassem o engodo. Inclusive o general George Patton, àquela altura o comandante americano mais temido pela Wehrmacht, fora nomeado chefe de todo um exército fictício,
e transmissões contendo essas informações foram realizadas com o único propósito de serem captadas pelos alemães. Até mesmo Rommel, que desde o princípio acreditava firmemente que a Normandia seria o local escolhido para a invasão, agora passara a acreditar que duas invasões aconteceriam, uma na Normandia e a principal na região de Calais, opinião que também era compartilhada pela vasta maioria dos generais alemães na França. Em 5 de junho, as previsões do tempo sobre o Canal da Mancha eram tão ruins que os alemães não acreditavam que uma invasão pudesse ser lançada em menos do que 2 semanas. Dessa maneira, Rommel decidiu viajar à Alemanha para comemorar o aniversário da sua esposa no dia seguinte, somente para ser repentinamente avisado na manhã do dia 6 de junho de que uma invasão em larga escala estava acontecendo na Normandia. Mesmo com a invasão em pleno vapor, Rommel e o alto comando alemão demoraram para acreditar que aquela não seria apenas uma ação diversionária para proteger a invasão por Calais, e somente naquela noite ele retornou à França. Enquanto isso, em Paris, Rundstedt havia requisitado o uso das reservas blindadas, mas teve seu pedido inicialmente negado por Hitler. Ao longo daquele dia, as divisões Panzer foram movidas uma a uma para as praias, até que todas as reservas foram liberadas. Na manhã do dia 7, com a chegada de Rommel, um contra-ataque blindado da 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend foi impedido por um vasto ataque aéreo contra suas vias de aproximação. Naquela altura, mais de 150 mil soldados aliados já haviam sido desembarcados nas praias, e as ações de contenção de Rommel, embora nunca tenham sido capazes de desalojá-los, também não permitiram seu avanço rápido para dentro do território. Em 17 de junho, Rommel e Rundstedt foram convocados para uma reunião com Hitler em seu quartel-general Wolfschlutz II, em Margeval, no norte da França, onde os dois comandantes explicaram em detalhes o desesperador estado das coisas na frente de batalha. Ousadamente, Rommel perguntou a Hitler como ele pensava ganhar a guerra naquele ponto, permanecendo sem uma resposta clara. Em 1º de julho, Hitler demitiu Rundstedt e para seu lugar nomeou o antigo comandante de Rommel em 1940, o agora marechal de campo Günther von Kluge, que poucos dias depois, ante a trágica situação em que suas tropas se encontravam, acabou também convencido por Rommel a aderir à conspiração. No dia 15 de julho, a poucos dias do planejado atentado de Stauffenberg, ele escreveu a Hitler suplicando uma última vez para que encerrasse as hostilidades com os aliados ocidentais, mas inadvertidamente sua carta demoraria 2 semanas para chegar às mãos do Führer. Naqueles nervosos dias, Rommel acelerou sua campanha para arrebanhar colaboradores, inclusive conseguindo o apoio velado dos Obergruppenführers Paul Hauser e Wilhelm Dietrich, que juraram obedecer suas ordens acima de quaisquer outras. Na manhã do dia 17, Rommel foi ao quartel-general do 1º Corpo Panzer SS para conferenciar com seu comandante, o notório SS Obergruppenführer Sepp Dietrich. Após uma longa conversa entre os dois comandantes, Rommel perguntou-lhe se cumpriria as ordens vindas dele, mesmo que contrárias às de Hitler. Sepp Dietrich respondeu: "O senhor marechal é meu comandante, e lhe obedecerei apenas, qualquer que seja a sua ordem." De volta ao seu carro, Rommel exultava no rosto confiança raramente vista naqueles dias, dizendo ao seu ajudante de ordens: "Agora Dietrich está do nosso lado." Mesmo que inicialmente resistente à ideia do assassinato de Adolf Hitler, Rommel estava agora confiante de que aquele ato seria necessário e que tinha boas chances de conduzir a Alemanha a uma saída que não resultasse em sua destruição. Contudo, pouco depois, na estrada perto do vilarejo de Saint-Foy-de-Montgomery, seu carro repentinamente viu-se sob ataque dos Spitfires do Esquadrão 602 da RAF, e um dos pilotos da unidade, provavelmente o francês Jacques Hemlinger, melhor amigo do as franco-brasileiro Pierre Clostermann, abriu fogo contra o veículo. O motorista de Rommel tentou acelerar, mas uma granada de 20 mm explodiu seu braço esquerdo, fazendo o carro sair da estrada e bater contra árvores. Rommel foi lançado para fora do carro, sofrendo 3 fraturas no crânio e diversos ferimentos no lado esquerdo da face. Um médico francês prestou-lhe os primeiros socorros, e em seguida ele foi levado ao hospital da Luftwaffe em Bernay, onde lentamente recobrou a consciência. O desastre acontecido com Rommel repercutiu como um mau agouro para os conspiradores, mas mesmo assim seu plano foi adiante. Em 20 de julho, Stauffenberg plantou sua bomba na sala de reuniões de Hitler, em seu quartel-general na Prússia Oriental,
mas incrivelmente Hitler sobreviveu à explosão apenas com ferimentos leves. A supressão do golpe seguiu-se uma vasta e brutal retaliação contra os conspiradores, e o nome de Rommel acabou aparecendo durante as convulsões delirantes que o general Stiepnagel sofreu após sua tentativa de suicídio. Outros conspiradores também mencionaram seu nome sob tortura, e dentro de pouco tempo uma acusação formal de traição por parte de Erwin Rommel havia sido redigida pelo Partido Nazista. Com base neste documento, Rommel foi julgado por uma corte militar composta por 7 generais, entre eles os marechais Wilhelm Keitel e Gerd von Rundstedt, bem como o general Heinz Guderian. A corte julgou que Rommel fizera parte ativa da conspiração, e dessa maneira ele poderia acabar sendo julgado pelo Volksgerichtshof, ou Tribunal do Povo, presidido pelo infame juiz Roland Freisler. Contudo, Hitler decidiu que o processo e condenação à morte de um herói nacional alemão poderia ferir fatalmente a imagem do partido, e decidiu dar a Rommel uma funesta alternativa. No dia 14 de outubro chegaram à casa de Rommel em Herrlingen Wilhelm Burgdorf e Ernst Maisel, 2 generais do Estado-Maior de Hitler. Reunindo-se com o marechal, Burgdorf e Maisel expuseram-lhe toda a situação, dando-lhe no fim 2 alternativas. Ou seria preso e processado por Freisler, sendo condenado à morte e tendo toda a sua carreira desgraçada, ou cometeria suicídio, tendo sua figura preservada, bem como o bem-estar da sua família. O marechal levantou-se e reuniu-se com sua esposa Lúcia e seu filho Manfred, explicando-lhe sua decisão. Vestiu seu uniforme do Afrika Korps e tomou seu bastão de marechal, entrando no carro com os generais. Após pouca distância, o carro parou e Burgdorf passou a Rommel uma cápsula de cianeto. 5 minutos depois, o marechal de campo Erwin Rommel estava morto, com sua cabeça caída de lado. Rommel tinha em sua face uma expressão de desprezo, que muitos alegaram ter sido direcionada a Hitler. Pelo rádio, foi anunciado que o marechal havia sucumbido aos ferimentos que havia recebido na França, e luto nacional foi decretado. Seu corpo foi cremado para que nenhuma investigação posterior atacasse a versão oficial dos fatos, e no dia 18 um grande funeral de Estado foi realizado para ele em Ulm. A morte de Rommel foi sentida por seus soldados e até mesmo por seus inimigos, que prestaram-lhe eulogias elogiosas na imprensa. Somente com o fim da guerra, em 1945, a verdade sobre sua morte foi revelada ao mundo. Erwin Rommel foi tido na Alemanha do pós-guerra como uma rara figura do Terceiro Reich digna de receber grandes homenagens estatais, e em 1969 um novo destroyer da frota nacional recebeu seu nome, tendo sido batizado por sua viúva. Hoje, a maior base do exército alemão, localizada em Augustdorf, carrega o nome Generalfeldmarschall Rommel Kaserne, ou Base Marechal de Campo Rommel. Seu filho Manfred foi prefeito de Stuttgart por 22 anos, de 1974 a 1996, e colaborou com Sir Basil Liddell-Hart na publicação de The Rommel Papers, uma coletânea de documentos pessoais de Rommel e suas memórias da Segunda Guerra Mundial. A mítica figura de Erwin Rommel, um líder militar de destacada competência em 2 guerras mundiais, precursor do uso em massa de blindados na Europa e no norte da África, continua mundialmente célebre, destacada da política e envolvida na eterna aura do comandante corajoso e inovador, admirado igualmente por aliados e adversários. Gostou da história aí? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal, pode fazer isso mandando um pix pra gente ou então colaborando lá no Apoia-se, porque dessa maneira você entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo. Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando, mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, vou deixando o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.